Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Confesso que eu estou um pouco ansiosa, né? Porque como alguém imperfeito como eu vai falar da perfeição que é a palavra de Deus? E a responsabilidade que isso traz um peso, mas a gente está aqui porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade. Eu convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17, o versículo 11 até o 19. Nesta quinta-feira, a irmã Geni esteve trazendo aqui uma maravilhosa palavra, falando sobre fé. Falou sobre um dos milagres de Jesus. E eu que já estava com essa mensagem preparada, eu falei, o Senhor está querendo que a igreja aprenda sobre fé. Porque o tema da mensagem de hoje também será a fé. E o tema que o Senhor me concedeu essa noite é a fé que salva. Né? Vamos falar aqui de dois tipos de fé. E o tema hoje é a fé que salva. Amém? Todo mundo encontrou? Amém. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo, Jesus disse, não foram 10 limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Curve sua cabeça e ore comigo. Querido Espírito Santo, aqui está a tua igreja. E aqui está a sua humilde serva, Senhor, com o direito da palavra neste momento. Que nenhuma palavra, Senhor, saia da minha boca que não seja autorizada por Ti. A Tua igreja está pronta a receber, Senhor. Fala, meu Deus, aquilo que eles precisam, Senhor. Eu estou aqui como instrumento para ser usado por Ti neste momento. E eu quero, Senhor Jesus, do fundo da minha alma, Senhor, que o Senhor me usa nesta noite para falar com a Tua noiva. Amém. Quando o irmão Anderson falou se eu poderia trazer essa mensagem, o Senhor já tinha colocado esse tema no meu coração na minha viagem. Eu ouvindo um louvor e eu falei, o dia que eu tiver uma oportunidade de pregar a palavra do Senhor, eu vou falar sobre isso. E ele chegou, eu falei, então é esse tema. E eu fui procurar em oração ao Senhor se era para ser mudada, mas não foi mudada, então eu entendi que o Senhor aprovou esta mensagem para nós nesta noite. Por que a fé que salva? Porque, irmãs, é naturalmente do ser humano procurar acreditar em alguma coisa. O ser humano, quando ele nasce, desde sempre, desde a época dos filósofos, desde antes mesmo de Jesus vir, quando a gente vai estudar um pouco da filosofia, o homem sempre tem o questionamento de onde eu vim, para onde eu vou, como que surgiu o mundo, quem fez o mundo. E sempre esses questionamentos estão na mente humana. Faz parte de nós acreditarmos em algo. E a criação do universo, a criação do ser humano faz parte disso. Aí por mais que você fala assim,
eu não acredito em Deus, eu não acredito que haja um Criador, alguma coisa você acredita. Nem que seja na explicação do Big Bang, na teoria da evolução, na ciência para explicar coisas e a existência do ser humano. Então o ser humano ele precisa acreditar. Podemos ver em tribos que estão distantes, e tribos indígenas, que mesmo sem saber de Deus, sem ouvir falar de Deus, sem estar na sociedade civilizada, eles sempre acreditam. Na África, em tribos aborígenas, eles acreditam numa cratera, que aquilo é o Deus, que aquilo, eles vão lá jogar sacrifício naqueles vulcões. Por quê? Porque a essência humana precisa de apegar, é uma base. Acreditar faz parte, a gente precisa acreditar algo da onde a gente veio. Por quê? Porque nada surgiu ao acaso. E essas perguntas vêm sendo questionadas, não é de hoje. E mesmo que o ser humano não acredite em Deus Criador, em alguma coisa ele vai se embasar para justificar aquilo. Só que a grande maioria dos seres humanos, eles acreditam em Deus. Se você perguntar, você acredita? Acredita em Deus? Eu acredito em Deus. Você acredita? Mas eu não acredito em Deus, mas eu acredito em alguma coisa. Eu acredito, tem os deuses Tabajara, em Alá, que é uma cópia do Deus Trino que nós aprendemos aqui no trimestre da EBD. Acreditam em Buda? Acreditam em algo, porque eles precisam. O ser humano, ele busca essa crença. E acreditar em Deus faz parte da maioria da população. Você acredita em Deus? Tem uns que, por vergonha, eu acredito em um ser superior, criador. Eu acredito que tem alguém regendo o universo por trás. Essa é uma fé. Você acredita? Até os ateus, irmãos, se algum dia estiver num avião e falar o avião vai cair, eles vão clamar por Deus. Por mais que eles falam que não acreditam, mas na hora da pressão, meu filho, eles vão querer recorrer. Se tem alguém, é Deus. Se pode socorrer, é Deus. Então, na hora, eles vão começar a acreditar. Entendeu? Por quê? Porque o ser humano, ele depende de acreditar em algo. E acreditar, o mundo acredita em Deus. Acreditar em Jesus? Acredita. Mas a maioria das pessoas acreditam. Certo? Você pode procurar, você acredita em Jesus? Sim. Jesus é um homem maravilhoso. Jesus é um homem isso, aquilo, outro. Eu acredito. Só que, como antigamente, irmãos, existia, naquela época, uma enfermidade incurável, que era a lepra. Hoje, conforme a medicina avançou, né, a lepra era considerada, mas qualquer doença da pele, eles falavam que era lepra. Aí umas tinham cura, outros não. Vamos dizer, a verdadeira lepra era a hanseníase. Hoje temos a cura para a hanseníase. E é um tratamento longo e difícil, não é? De se tratar. Quem já passou por essa doença vai saber, não é da noite para o dia que se cura a hanseníase. Quando é diagnosticada precoce, ela é mais fácil ser curada. Mas na época não existia. E o que acontecia quando alguém tinha uma doença? Por que aqui na Bíblia que Jesus mandou procurar os sacerdotes? Porque quem dava esse diagnóstico eram os sacerdotes. Vai lá nos sacerdotes e mostra para ele. Aí o sacerdote fazia teste, deixava a pessoa isolada por 7 dias. Se a doença progredisse, fazia mais testes. Não, é lepra. Você agora é considerado imundo. A partir do diagnóstico do sacerdote, que ele era considerado imundo, essa pessoa, ela perdia todos os direitos.
Essa pessoa perdia o direito de estar diante da sociedade. Essa pessoa perdia o direito de cultuar, de estar no meio do povo. Essa pessoa perdia o direito de estar dentro da sua própria casa. Ela perdia o direito de abraçar seus filhos, a sua esposa. Ela retirada da cidade. Esses 10 leprosos, quando a gente vai ler aqui e levantaram a voz dizendo, aqui ó, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, nas quais pararam de longe. Esses homens eram discriminados na sociedade. Quando alguém tinha um diagnóstico para falar, quando tinha um diagnóstico em mão que os sacerdotes falavam, você é considerado imundo, ele tinha que andar, imundo, olha o imundo, olha o imundo, olha o imundo, para que quem via saía correndo, quem via mantinha distância, porque na onde ele passava ninguém queria estar, na onde ele tocava ninguém queria tocar, ninguém queria ficar perto, ninguém queria abraçar, ninguém queria conversar. Essas pessoas, eles não poderiam estar no meio da sociedade. Por isso que quando Jesus passou, eles viram uma oportunidade, aleluia, de receber a bênção, de voltar a ter a vida que eles tinham. Então, de longe, a Bíblia nos traz que todos os 10 clamaram, Jesus, tem misericórdia de nós. A vida que eles tinham, irmãs, não era fácil. A lepra, irmãs, tem um significado do pecado, irmãs. A lepra, irmãs, quanto mais a gente vai pecando, mais vai nos distanciando de Deus. E nós temos prova que quanto mais o pecado vai pegando, quantas vezes pessoas no vício perdem família, perdem emprego, perdem casa, tudo por causa da lepra do pecado. E Jesus estava lá, assim como está aqui nos dias de hoje. E como hoje acontecia o mesmo que aconteceu naquela época. 10 leprosos viram uma oportunidade de ser livre daquela doença, que era considerada um sinal de morte, irmãs. Era um diagnóstico de morte, não tinha cura. Era raramente, é tanto que quando alguém era livre da lepra, era considerado um milagre, do mesmo patamar que ressuscitar mortos. De tamanha era a sentença de quando uma pessoa tinha lepra. E esses 10, eles estavam juntos, por quê? Porque eles só poderiam apoiar um ao outro. Não tinha ninguém mais que queria, não tinha ninguém mais que suportava, ninguém queria, sua família não queria, a sociedade não queria, a igreja não queria, ninguém queria, eles já tinham perdido tudo. E a única esperança era Jesus Cristo. Eles gritaram por misericórdia e Jesus o atendeu. Vai lá, mostra. Jesus só falou isso, vai lá e mostra para o sacerdote. Por quê? Porque o mesmo que deu o diagnóstico que ele estava leproso, eram os mesmos que queriam fazer, que tinha que dar também o diagnóstico da cura. Indo eles e vindo que estavam libertos, um voltou. E que nós aprendemos com isso, irmãos? Eles tinham fé. Todos os 10 tinham fé. Porque se você não acredita em algo, irmãos, você vai querer? Se você não acredita num remédio, você vai tomar ele para ele ser curado? Você precisa acreditar para querer. E a Bíblia deixa claro, todos os 10 clamaram, Jesus, tem misericórdia de nós. Isso nos faz lembrar, irmãos, dessas pessoas que só buscam Jesus quando está precisando. As pessoas só querem Jesus para fazer um milagre. Só querem Jesus para receber bênção. 10 pessoas procuraram Jesus para receber bênção. Só um voltou. Só um voltou.
Por isso que eu digo, é a fé que salva. Aí Jesus tinha o que mais? Jesus não estava interessado em curar aquela lepra física deles. Jesus estava em curar a lepra do pecado, mudar a vida deles. Jesus estava oferecendo o céu. Jesus tinha salvação para lhe dar, mas ele se contentou com a bênção. Quantas pessoas, irmãs, que estão em nosso meio hoje, só procurando bênção e bênção. Jesus dá para ver se ele volta, mas não volta. A água começa a apurar de novo, as coisas começam a apertar, ele vem de novo, Jesus socorre, e Jesus socorre, e ele não volta, aleluia. E vive nesse ciclo, irmãs. A fé dele não é suficiente para a salvação. A fé dele só é para bens, só é para curas, só é para Deus. O Senhor me faz isso, porque Jesus me fez. Ei, mas eu sou agradecida. Olha, Jesus me fez isso. Nossa, eu sou agradecida. Ei, quem é agradecido volta, aleluia. Quem é agradecido cai de joelhos. Quem é agradecido tem um culto como esse, como entrega de adoração a Deus. E nesta noite você veio, porque você é um dos 9. Se você é um dos 9, entrega teu culto de adoração. É a única coisa. Jesus tem muito mais do que você pede para Ele. Eles pediram para ser curado e Jesus tinha salvação, só que só um conseguiu, aleluia. Muitas vezes, irmãs, nós vivemos nesse ciclo vicioso. Só pedimos, e a nossa fé só está em volta. E eu estou falando de crente, irmãs, que vem na igreja, ao invés de um culto como esse, em vez de prestar culto, de adorar, Senhor, eu vim prestar culto. Não, eu vou ir buscar. Não, a coisa apertou. Eu estou indo lá, porque eu preciso receber essa bênção. Aí Jesus dá essa bênção. Essa pessoa passa de novo, 30, 40 dias sem vir na igreja. E aí as coisas apertam de novo. Opa, eu preciso ir, as coisas apertou, eu vou voltar para a igreja. E vive neste ciclo só de buscar. Irmãs, pedir, a gente pede nas campanhas de oração. Pedir, a gente pede nas madrugadas. Pedir, a gente pede quando o pastor levanta uma oração. Pedir, a gente faz uma consagração como a gente vai da UFADERM. Mas num culto como hoje a gente traz. Aleluia. Num culto como hoje não é para pedir, e sim para trazer. Porque quando você traz, Ele tem algo a mais para te oferecer. Aleluia. Enquanto você não aprender a trazer o seu louvor, a sua adoração, você nunca vai encontrar o melhor de Deus para a sua vida. Porque vive só no pedir, só no pedir. Aleluia. Irmãs, eu não estou falando que é errado pedir. Sim, a Bíblia manda, lança. Mas nas madrugadas, nas campanhas de oração, nos cultos de ensino, quando o pastor tem aqui os períodos de oração. Um culto como hoje, Senhor, eu vim te agradecer, Senhor. Eu fui salva, Senhor. Você já é um dos 9, meu irmão. Você alcançou a salvação. Aleluia. Então não tem nada mais que possa se fazer você achar que não deve, que não tem momentos para agradecer. Ei, a sua fé te salva. Mas quando as coisas apertam, o que você faz? Eu vou sair da igreja. Porque, olha, eu fiquei crente, a minha vida piorou. Ei, está jogando fora a maior bênção que Jesus te deu. A sua fé, irmãs, não te salva. Porque crente que salva, num culto como hoje, ele está aqui adorando a Deus. O crente que a fé dele salva, nas campanhas de oração, ele está aqui buscando a Deus. O crente que a fé dele salva, ele está passando por aqui. Mas a hora que alguém precisa dele, ele esquece tudo e estende a mão. Aleluia. É essa fé que Jesus está procurando. A fé que não está condicionada a coisas que Jesus pode te dar, mas a fé que está condicionada àquilo que Ele já te deu.
Aleluia, glória a Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, de todos os milagres que Jesus operou nessa terra, Jesus falou isso mais 5 vezes. A sua fé te salvou. Ele falou para o cego Bartimeu, para a mulher pecadora, a cura do cego de Jericó e a filha de Jairo. Pessoas que alcançaram de Jesus além dos benefícios físicos, além daquilo que eles procuravam. Jesus sempre tem mais para nós, irmãs. Sempre tem mais. Desde que a sua fé seja uma fé baseada na convicção daquele que te salvou. A minha fé é para mim morar no céu. A minha fé é para ter o direito de estar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Quando eu tenho essa fé embasada e enraizada, todas as demais coisas Jesus nos concede. Mas a pessoa vem na igreja quando precisa. Jesus dá, ele some. E a Bíblia fala o seguinte aqui. Lá em... que a fé vem pelo ouvir. Romanos. A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Na linguagem atual, é escrito assim, ó, portanto a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Ah, mas eu já acredito em Cristo, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, eu não preciso mais. Ei, quando deixamos de ouvir, quando deixamos de ler, quando deixamos de nos atualizar na palavra de Cristo, a fé fica fraca. A nossa fé fica fraca. Quando você deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir outras coisas no mundo, quando nós deixamos de vir para a igreja para ficar em frente de coisas e celulares e televisão, você está alimentando outras coisas, deixando de ouvir a respeito de Jesus. E Jesus é o centro de tudo que há neste universo. Jamais podemos deixar de ouvir sobre Jesus, falar sobre Jesus. Não podemos jamais permitir que a nossa fé desfaleça. Quando Jesus estava perguntando com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram quantas vezes devemos perdoar, Jesus fala, 7 vezes durante o dia. E o discípulo olhou e falou, meu Deus, Jesus, aumenta a minha fé. Se você não estiver nos pés do Senhor, dia após dia, culto após culto, oração com oração, dedicação com dedicação, a sua fé vai diminuir e vai deixar de ser uma fé de salvação para ser uma fé que só busca Jesus nos momentos difíceis, numa fé que procura Jesus só para ganhar. E Jesus não está procurando a sua fé para ganhar. Ele está procurando alguém que tenha a ofertar. E nesta noite você tem essa oportunidade. Oferece este culto a Deus como cheiro suave às suas narinas, em agradecimento. Aleluia. A fé que Ele te salvou, por aquilo que Ele concedeu. Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos, irmãos, essa igreja, ter o coração voltado a agradecer, dizer para Ele, Jesus, eu sou um dos 10, eu voltei, Jesus, não foi só por causa daquela bênção que o Senhor me deu, eu estou aqui, Jesus, eu voltei, aleluia. As nossas horas já se vai. Eu gostaria de convidar a igreja para cantar um hino. E o pastor, eu vou passar para ele orar para a igreja, a noiva de Cristo. Só que hoje eu queria fazer um convite diferente para você. Sempre nós convidamos para vir aqui à frente quem tem algo, quem tem uma bênção, quem está com problema. Não, hoje eu quero receber aqui na frente e o pastor orar aquele que é um dos 9,
aquele que é um dos 9 que voltou para agradecer. Se você tem algo a agradecer a Deus nesta noite, vem aqui na frente e o pastor vai orar. Eu te convido a cantar o hino. Põe ele para nós aí, irmãos. Ponha primeiro a letra, fazendo um favor. Aleluia, glória a Jesus. Ponha lá no coro, fazendo um favor. Que eu gostaria de ir. Mais. Vai, mais. Não, volta. Mais um pouquinho, volta. Isso. Vamos ensaiar um coro aqui? Se você é um dos 10. Eu quero ensaiar um coro aqui com vocês. Quem conhece esse hino? Não vai embora, fica comigo. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Ou se não podes morar dentro do meu coração, revela seu amor, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo para te servir, ó meu Senhor. Pode colocar, irmãos, eu quero que os irmãos cantem com ele. Mas canta com graça, como alguém que recebeu e que veio trazer, aleluia. Canta ofertando para Ele o seu amor, aleluia. Aleluia. Não perca essa oportunidade de vir agradecer a Deus. Sou um dos teus. Fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu voltei. Você voltou? Vim agradecer. O milagre que eu recebi de ti. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado. Você lembra desse dia? Quando insistia Desse dia que o Espírito Santo tocou em teu coração em minha casa e para mim fez. E você abriu a porta e trouxe alegria na sua vida. E me deu renovo. E hoje você está aqui. Por isso eu te peço, Jesus, para agradecer a Ele pela salvação, pelo teu nome que está escrito no livro da vida. Então seja grato. Se quiseres, faço uma tenda só para ti. Se não pode explorar, vem aqui, aleluia, dentro do meu coração. Aleluia, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Eita, chovera, Jesus, estou aqui, sou um dos teus, aleluia. Eu fui abençoado pelo seu poder, Jesus. Só você aqui, você voltou. Eu voltei, Vim agradecer, aleluia, o milagre que eu recebi de ti. Aleluia. Desde o dia em que por ele eu fui tocado, curou minhas feridas, sarou meu passado, que tanto insistia em. que passado triste você tinha, hein? Mas Ele transformou minha casa e para mim fez tudo novo, trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora. Não vai embora. Fica comigo. Deixa ele ficar. Se
podes morar dentro do meu coração, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, Fala pra ele, fala. fica comigo. Noite de gratidão a ele. Eles faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração, Só quem é bem querer dele. pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Oh! Ser amado por Deus é muito bom. Aleluia. Oh, meu Senhor, pois tu és meu bem-querer, meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Mas não vai embora,